E essa situação do Paquetá, o Mauro não estava aqui quando eu falei. Mauro, a carta na manga que tem a defesa do Paquetá, que a gente trouxe aqui no último programa, eu acho muito fraca. Porque a carta na manga é que ele pediu para não jogar o primeiro jogo da Premier League contra o Bournemouth. Por quê? Porque ele tinha ali uma negociação com o City em andamento. Agora, o jogador, ele pediu para não ser relacionado, só que ele foi relacionado. Ou seja, a partir do momento que ele foi relacionado, e isso é um dia antes do jogo, pelo menos um dia antes do jogo, ele sabe que ele foi relacionado. Ou seja, tem tempo de sobra para ele apostar, para ele avisar para os amigos que ele vai jogar. Eu acho uma carta na manga bem ruim. Você acha que é uma boa carta na manga, que foi a notícia que saiu, que a defesa do Paquetá teria como carta na manga ele ter pedido para não jogar, mas ele jogou. Não é só um jogo, né? Sim. Tem mais jogos sob suspeita. Eu acho que a situação dele não tem muita saída, não. É a mesma opinião do Flávio Prado. Você acha que... Vai ser punido severamente. A questão é qual vai ser o tamanho da punição. Mas acho quase impossível ele escapar, pelo que se comenta na Inglaterra e pelo que se comenta no meio também, né? No pessoal que trabalha nesse setor aí da casa de aposta e tal. É o próprio site do time, né, Mauro? Do patrocinador as apostas foram feitas num site que patrocina o próprio West Ham, né? Que é um site que nem tem aqui no Brasil, que não aparece aqui. Você pode apostar daqui e tal, mas o site tá lá fora. Se chama Betway. Ele não é presente aqui no mercado brasileiro como outros. Esse que veio agora do São Paulo, estava lá fora, agora está aqui também, né? Enfim, acho muito difícil. Pelo que eu conversei com algumas pessoas, pelo que eu li lá e tal, muito difícil ele escapar de uma punição bem severa, bem severa. Vamos ver o que vai acontecer. Lógico, os advogados dele vão tentar livrá-lo disso, mas eu acho que o que pode ser atenuante para ele é, eventualmente, o clube. O clube, assim, se o clube de alguma forma se envolver, ou a defesa argumentar, porque o clube fica num prejuízo sem ter culpa nenhuma, né? Você faz um investimento no jogador... Não, é isso que eu falei pro Bruno. O jogador é suspenso, o clube fica na saudade, quer dizer, tem isso também, né? Você pune o jogador, se o cara mereceu, ok, mas e o clube? O clube fica numa situação terrível, ele perde o jogador, tecnicamente fica desfalcado, perde o dinheiro, que é um jogador que tem um valor de mercado, e aí, como é que fica isso? Quer dizer, é uma situação complexa, né? Não, foi até uma coisa que eu falei com o Bruno, né, Mauro? Porque a punição do Paquetá, ele pode ser banido do futebol. Se ele não for banido do futebol, ele pode ser banido ou suspenso por 5 anos. 10 anos até. Ou seja, não, eu digo no mínimo, deve ser uns 3, 5 anos. Não. Ou seja, vai perder muito tempo da carreira. Só que tem ainda essa situação financeira. Porque eu duvido que o clube não vá processar o Paquetá. Olha a fortuna que o clube pagou pelo Paquetá. Olha o que ele paga de salário pro Paquetá. E o cara faz uma coisa dessa, o clube pode muito bem entrar na justiça como danos morais e financeiros. Sim. Pra ele ter que dar uma fortuna pro clube. Ou seja, pode ser uma punição que vai mexer até no patrimônio desse cara. Existe uma situação que tem que ficar bem clara, que é o seguinte. As casas de apostas são um importante patrocinador hoje no futebol. Me parece evidente que o futebol não quer perder esses patrocinadores, né? No momento que um jogador de um time que joga na liga mais importante está sob suspeita, é claro que muita gente quer o quê? Quer que haja uma punição severa para que esse mercado não fique ele sob suspeita. É isso. Porque no caso específico, você pode ser contra a casa de aposta, pode ser o que for. Estou falando especificamente nesse caso. Tem gente que não consegue entender, né? Você pode ser contra, a favor, esse é um direito de cada um, tá? Mas nesse caso, a casa de apostas é que é passada para trás. Quando alguém forja uma situação, ela está ludibriando a casa de aposta, que ela vai pagar um valor ao apostador numa situação fabricada. Né? Essa é a questão. O Tonali, italiano, que do Milan foi para o Newcastle também, acho que foi 50, 60 milhões de euros, foi uma fortuna também. Joga pra caramba esse cara, hein? Pegou 10 meses de gancho, porque ele apostava, não poderia apostar. Ele apostava na vitória do Milan, na vitória depois do Newcastle. Mesmo assim, não pode. Era um problema outro. Era uma questão do cara que adorava apostar e apostava na vitória do time dele. Como foi? Essa é uma situação que, evidentemente, a vitória do time dele não depende só dele. E, obviamente, ele tem que entrar em campo para vencer o jogo. Então, por isso, ele pegou 10 meses. No caso do Paquetá, a se confirmar o que, né, se suspeita e se acusa, ele teria forjado situações para que alguém se beneficiasse nas apostas, que são os cartões amarelos. Tomar um cartão amarelo não depende do time inteiro. A vitória depende dos dois times. E a derrota, né? O resultado final. Né?
Você não pode, vou apostar na vitória do meu time, e aí o time... Não, você vai entrar para vencer. Mesmo que você aposte, jogue muito bem, não depende só de você. Tomar um cartão depende só do próprio jogador. Ele vai lá, faz uma falta dura, toma um cartão. Bota a mão na bola, reclama com veemência com o árbitro e toma um cartão. Não é difícil tomar um cartão amarelo, é fácil tomar um cartão amarelo. Mesmo na Inglaterra. E o cara já, depois de um certo tempo, já até percebe como é que funciona cada árbitro. Então, a acusação contra ele é essa, ele ter forçado a barra para tomar esses cartões nesses jogos, que isso depende só do próprio jogador, né? Como já houve outras suspeitas em outras situações, né? De outras situações que dependem só do jogador. Eu acho muito difícil ele escapar, pelo que se comenta. Bem difícil, é uma pena. Mas... Na Inglaterra se comenta que é quase certo, Mauro. Sim. Porque deram 9 meses, né, Mauro, para investigar, né? A investigação quando veio, 9 meses. Agora os caras vieram com tudo. Agora, assim, caso isso se confirme, eu vou te falar uma coisa. Talvez eu morra sem ver alguém fazer uma bobagem tão grande quanto a si mesmo. Porque é uma tolice de tal proporção, caso se confirme, né? A gente não pode nunca apontar o rapaz como responsável sem ter uma conclusão do julgamento, do que for. Mas, pelo amor de Deus, gente, o cara jogando na Premier League, seleção brasileira, foi a Copa do Mundo, interessava... E é para essa próxima Copa, certo. Interessava o Manchester City. E ele joga bem na seleção. Era para ter sido campeão inglês nessa temporada, jogando pelo City. Era para estar. Era para estar lá, entendeu? Talvez ele jogando pudesse ajudar o City a eliminar o Real Madrid, poderia ser campeão europeu. Sabe lá qual seria o curso da história, né? Se ele ia jogar bem, se ele ia ajudar o time dele, ninguém sabe. Mas, no mínimo, ele estaria numa situação melhor. E, de repente, se vê nessa enrascada, realmente é inacreditável. Mas, assim, ele corre o risco, como é um cara de grande repercussão, de ser... Exemplo. Um exemplo. Olha, o cara fez uma bobagem. Não adianta o teu tamanho, tu vai cair. Aí você... todo mundo... A mesma coisa que eu falei do racista agora. O racista vai pensar 2 vezes, não vai? O jogador vai ficar ligadaço. Tipo, pelo amor de Deus. Se algum parente, um amigo falar, aí, não sei o que lá, apostei em você, nem me fale, nem me apareça com esse assunto. Some da minha frente. Me tira disso, pelo amor de Deus. Por que isso? Todo esse mercado, esse meio, é claro que está torcendo por uma punição severa, porque isso mantém ali a credibilidade do negócio. E o mundo do futebol tem patrocinadores que são casas de apostas. Aqui no Brasil é muito recente, gente. O pessoal fala aqui no Brasil é muito recente. Houve uma época que uma casa de aposta chamada Bwin patrocinava o Real Madrid, o Milan e quem mais? Mais uns 2 ou 3 times grandes da Europa. Jogava Milan e Real Madrid, os dois lá. Era a época dos Galácticos até. Bwin no peito. O Milan com um timaço também, Kaká, né, aquela turma toda, estava lá. Isso já tem tempo, cara. Isso é coisa de mais de 10 anos. Então, assim, esse é um mercado muito forte hoje no mundo inteiro. O futebol recebe muito dinheiro que vem das apostas e, evidentemente, as pessoas nesse meio, elas não querem que, por conta de um jogador ou 2, as pessoas passem a duvidar do negócio deles em si. Que eu estou tentando analisar a coisa de forma macro, né? Então, evidentemente, existe muita gente pressionando para quê? Não, tem que ser exemplar, para nunca mais acontecer. E você acha que os clubes querem o quê? Eles querem que continue tendo o patrocínio das casas de aposta, no Brasil e no mundo inteiro. E aí, se ele de fato fez a bobagem, infelizmente, eu acho que ele vai pagar muito caro. É uma pena, lamentável, e ao mesmo tempo, repito, se confirmar, é uma tolice assim, que é difícil imaginar. Por que fazer isso? Assim, vocês acham que tem chance de ser banido do futebol? Eu acho. Eu acho que sim. Eu acho. O Bruno falou que na quinta divisão que teve um caso, o cara levou 4 anos, 5 anos. Já teve caso até demais, de 6, 7. Lá na Inglaterra, né? Que era uma coisa bem mais simples. Um jogador da idade do Paquetá, 27 anos, se ele pegar 10 anos, acaba a carreira, pô. Acabou. 10 anos, com 37, voltando de uma acusação como essa, ele vai jogar onde? Ou seja, não precisa ser banido do futebol. Se ele for suspenso por 10 anos, tudo bem, aí deve ser mais fácil de recorrer, de tentar diminuir para 7, mas já vai acabar a carreira de qualquer jeito. O que pode acontecer, de repente, sei lá, de alguma maneira... A FIFA permitir que ele jogue em outro lugar, sei lá, mas acho difícil também. Porque aí a FIFA vai estar compactuando. E assim, você faz uma bobagem no Campeonato Espanhol, você vai jogar na Inglaterra. Faz na Inglaterra, vai jogar no Brasil. Faz no Brasil, vai jogar na Argentina. Não adianta muita coisa, não. Eu acho que, assim, muito difícil. A situação dele é bem delicada. Bruno. É difícil, sim. Torço para que ele consiga provar a inocência dele.
Mas é uma situação bem preocupante. Se ele for realmente punido, vai ser algo pesado. Vai ser algo que pode acabar com a carreira dele, sim. Tem esse risco, é bem claro. Então, tomara que ele tenha alguma maneira de provar que é inocente, ou que não provem a culpa dele, né? No caso, quem tem que provar é quem acusa. Mas é uma situação muito preocupante. Ele corre um risco real, sim, de ter a sua carreira até encerrada, né? Isso é um fato que pode acontecer, né? Torço de verdade para que não aconteça, mas o risco é real. Ele está bem presente aí. É uma situação bem delicada aí do Paquetá. A carta na manga que a defesa disse que vai apresentar é ridícula. Não tem. Ele pediu para não jogar o jogo. Tá bom, só que ele é relacionado um dia antes do jogo. Quem aposta num jogo, aposta um dia antes ou no dia do jogo, às vezes até durante o jogo. Então não tem. Se essa é a carta na manga do Paquetá, a situação dele tá muito complicada. Se essa é a carta na manga do cara para fugir de uma punição severa, ela é muito fraca. Então, é realmente muito preocupante a situação do Paquetá. Continua convocado para a Copa América, deve jogar a Copa América. Até esse deve ser o objetivo da defesa, que está enrolando ao máximo esse julgamento. Era para ter uma resposta até o dia 3 de junho. Eles conseguiram prorrogar esse julgamento. Pô, 2.000 páginas. É isso, eles vão tentar enrolar o máximo possível. Porque eles sabem que o cara pode nunca mais jogar futebol. Você viu o negócio? 2.000 páginas? Não vi. 2.000 páginas. Por isso que a defesa... Por isso que conseguiu adiar. São 2.000 páginas só da denúncia, da investigação, da acusação. Então a defesa quer ver... Nossa Senhora. A defesa quer ver o que é, por isso que estendeu. Tava vendo, são 2.000 páginas. Como é que você vai...